celebrar esse dia, porque este dia, aleluia, você está aqui por causa deste dia de missões. Alguém tocou a tua vida, alguém chegou com a palavra de fé, de salvação, e por isso hoje você está aqui, amém? Para celebrar e para agradecer pela vida daquele que se doou, que pregou o evangelho para que hoje você estivesse aqui. E aqueles que oraram por você, porque missões começa com oração e ela vai continuar com oração. Amém? Graças a Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã de poder da Tua palavra que toca em nossos corações, Senhor, e nos traz uma mudança de vida, Senhor, para que nós não precisemos, Pai, andar como outrora, perdido, tristes, Pai, porque hoje nós fazemos parte desse novo reino, que é o Teu reino de paz, de justiça, que manifesta as Tuas obras, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço por essa manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém? Então você pode sentar, aleluia. Muito bom que os adolescentes estão aqui, e nós temos também uma criança, ou eu não sei se ele é dos adolescentes, mas ele ama tudo isso e ama ouvir a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Eu gostaria de dizer para você que essas bandeiras, ela comunica algo para as nossas vidas. Ela embeleza, mas cada uma dessas bandeiras você pode olhar, não sei se você percebeu que atrás nós temos bandeiras, aqui nós temos mais bandeiras, e cada uma comunica algo com nós. Cada uma comunica ajuda, socorro, salvação, cura. Cada uma está comunicando algo ao teu coração. E você pode olhar para cada uma delas, porque essas bandeiras, alguma pode identificar com você, com a sua vida, com aquilo que Deus tem para você, para as nações. O pastor Bud disse, antes dele estar com o Senhor, que o verbo da vida iria para todas as nações. E nós estamos em todas as nações. Ele veio para o Brasil trazer essa palavra para nós, mas o verbo da vida está indo para todas as nações. Amém? Olhando a palavra lá na oração de Jesus, porque é sobre oração, que missões começam com oração, e eu acredito muito nisso, em oração, que tem um poder para não só missões, mas em todas as áreas da nossa vida. Oração precisa estar fazendo parte de nós, na nossa essência, porque nós fomos chamados para uma vida de oração. Jesus, na oração sacerdotal dele, ele orou por nós, ele orou pelos discípulos. Oro por eles, não apenas por estes, mas por todos aqueles, por todos quanto o Senhor chamar. Amém? E desde a minha adolescência, eu acredito, ou mais nova, eu sempre ouvi falar de missões. Eu era de uma igreja que sempre a gente pedia, algumas daquelas jovens, que elas eram e estudavam em um instituto bíblico, e que aquele instituto bíblico sempre enviava para trazer ajuda naquelas igrejas em que havia necessidades, nos departamentos infantis e onde houvesse necessidade. O nome do instituto, eu não sei se você conhece, mas é lá em João Pessoa, mas eu sei que vinha muitas moças de vários lugares. Era um instituto só de mulheres, mas eu amava aquilo, chamado Instituto Bíblico Betel Brasileiro. E vinha moças do Espírito Santo, vinha moças de Maceió, do Rio de Janeiro, de São Paulo. E quando era aos sábados, eles tinham um culto poderoso sobre missões. E aquelas moças ali, elas estavam, e aquela unção do Espírito naquele ambiente, aquilo ia me tomando assim, porque depois que elas entravam naquele lugar, depois da adoração, do louvor, da ministração da palavra, elas tinham um jogral. Eu não sei se você sabe o que é jogral, mas eu também amava aquilo, e eu gostava de vê-las apresentando um jogral referente a uma nação. E quando elas terminavam aquele jogral, alguma daquelas jovens, daquelas moças, elas eram tomadas em outras línguas. E aquelas línguas não eram só as línguas, mas eram línguas com interpretações daquela nação, daquilo que Deus queria tocar naquela nação. E aqueles cultos eram poderosíssimos, meus queridos irmãos. E eu sempre via que aquele
plano, aquele projeto de Deus, era algo que estava no coração de Deus. Porque não só a palavra, não só as apresentações que elas faziam, mas também era confirmada pela oração e com a interpretação daquelas línguas que aquela nação, aquele povo, naquele lugar, precisava de nossas ajudas e precisavam de um missionário, alguém que chegasse lá com socorro. E é interessante que lá em Atos fala que Paulo, ele desejou ir para várias cidades. Acho que é Atos 15 que fala sobre isso. E aí o Espírito Santo impediu que ele fosse em determinadas cidades. Nossa, mas não ia pregar o evangelho? Ia. Mas havia alguém que estava pedindo socorro. E ele viu em uma visão que um homem pedia: passa-nos a Macedônia e ajuda-nos. Aleluia! Agora, meu amado, por que Paulo viu isso em visão? Porque ele era um homem que orava. E não só orações, mas orações em línguas. Porque a oração em línguas, ela vai te guiar na oração específica, na oração do Espírito, na oração da necessidade de que alguém está precisando naquele lugar. Amém? Especificamente. Eu lembro também que quando eu estudava, há muitos anos atrás, 200 anos atrás, os mais jovens, como Bento e os adolescentes, não sei se ainda estudam, ainda vê isso em história, sobre a queda do Muro de Berlim. E o Muro de Berlim era da Alemanha, onde havia a divisão de duas Alemanhas, a Alemanha comunista e a Alemanha, a outra que era capitalista. Quem estava do lado, que é tão bom, que eles falam que é ótimo, maravilhoso. Então, quem estava desse lado de cá, não podia passar para o lado de lá. E quem estava aqui do capitalismo, jamais queria ir para o outro lado. Então, tinha esse muro. E quem tentasse pular aquele muro, era fuzilado. Mas sabe como foi que houve a queda daquele muro, que a história conta? Não sei se você sabe, mas você pode procurar e estudar. Diz que haviam cultos promovidos e os crentes iam naqueles cultos de oração pela paz. Aleluia. Mas antes daquele muro cair, quando foi o dia que teve a queda daquele muro, aleluia, você pode dizer: não, mas não foi as orações dos crentes, foi a oração que fortaleceu, foi a oração que trouxe um mover de Deus, um poder de Deus, para que houvesse a queda daquele muro, aleluia, aleluia. Alguém se propôs a se juntar, e não só os crentes que se juntavam naquele lugar, mas pessoas também se juntavam juntamente com eles. E quando foi no dia em que houve aquela manifestação e que aquelas pessoas foram às ruas, não houve quem pedisse, não houve ninguém que saísse machucado, não houve, aleluia, uma objeção, porque havia blindado, eles já estavam blindados pelo poder do Espírito, por meio da oração. Amém? E olhando a palavra de Deus, nós podemos ver, aleluia, lá no livro de 1 Timóteo, aleluia, diz o seguinte, 1 Timóteo 2, antes de tudo, versículo 1, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade. Amém? Aleluia. Isso é o chamado de Deus para nós. Amém? Aleluia. Aí você diz, antes de tudo o que, Eliane? Antes de tudo, antes das nossas próprias necessidades, antes do meu próprio mundo, antes do meu negócio, antes dos meus afazeres, antes da minha profissão. E quando eu falo orar por missionários, eu não estou dizendo daquela oração que se faz ali na refeição: Senhor, abençoa meu pão, a minha água, e que não falte na mesa do missionário. Mas é uma oração em que você vai interceder, que você vai
olhar a necessidade daquele lugar, olhar quem está naquele campo missionário, qual a necessidade daquele missionário que ali está. Às vezes ele está só, às vezes ele não tem ninguém para comunicar, às vezes ele quer uma palavra de incentivo, mas eles não são da fé, mas é necessário receber algo dizendo assim: olha, estamos orando por você, nós cremos na provisão de Deus, mas também eu vou te fazer algo, eu vou agir, eu vou mandar uma oferta, eu vou mandar uma semente, embora não tenha um grande volume, amado, o importa é que você está fazendo algo em prol daquele que está distante, do seio da sua casa, do seio da sua família, dos seus familiares, distante, em um lugar que muitas vezes existe perseguição, ou você não sabe. Eu estava olhando um documentário de Rick Renner e a Denise Renner. Eles foram morar na antiga União Soviética. E aí ele estava dizendo que ela tinha pavor de comunistas. Ela disse que sonhava, tinha medo, que parece que eles iam apreender ela. E hoje ele dizendo assim: nós amamos os comunistas. E aquilo era tão natural naquela entrevista que ele estava dando para o Andrew Wommack. E eles estavam bem felizes porque eles têm uma igreja, eles têm alcançado as pessoas, eles têm tocado vidas e vidas têm sido libertas por causa da palavra e da fé e do conhecimento de Jesus Cristo na vida deles. E eles têm tocado vidas. E não somente eles, mas também os filhos. Os filhos têm tocado a nação. Um dos filhos mora nos Estados Unidos e ele é um grande evangelista que ele entra em lugares que muitos não querem entrar. Ele entra em daquelas festas rave, ele entra em marchas de gays, e ele vai lá e ele chega com aquela autoridade, e não são muitos, é ele mais alguns 10, 15 evangelistas com ele, mas que desfaz o poder das trevas por causa da oração. Existe um poder na oração, amém? Aleluia. As intercessões, elas não ficam apenas aqui. As intercessões, elas são como vagões. Sabe quando você é um vagão de trem, que você está naquela estação e você vê que o trem vai, para numa próxima estação e vai se colocando mais coisa, ou então vai deixando e ele vai, e ele vai em vários lugares. Assim é a sua oração, meu amado irmão. A oração, ela tem um poder para trazer, para levantar, para dar socorro, para dar vida, para ressuscitar mortos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muitas vezes nós estamos perdidos, sem saber como nos conduzir. Mas a oração, como está dizendo ali Timóteo, no livro de Timóteo, aleluia. Antes de tudo, meu amado irmão, façam orações, intercessões, súplicas em favor de todos os homens, maus, ruins, bons, todos eles precisam de salvação. Aleluia, aleluia. Tanto o humilde, aquele que mora que não tem uma condição financeira, quanto aquele que estão nos palácios. Eles também precisam da salvação de Jesus Cristo. Eles também precisam do toque de Deus na vida deles. Aleluia. Para ser mais um nessa grande comissão. Sabe que quando você está orando, você está fazendo parte de uma grande comissão. E essa grande comissão, ela começou faz tempo. Aleluia. Não foi apenas agora. Não foi porque está se tendo o culto, o verbo da vida de missões. Não. Essa comissão faz tempo que Jesus comissionou os discípulos para essa grande comissão. Em que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Ide nas nações. Aleluia, sabe? E a sua oração, você faz parte dessa grande comissão de oração. Quando você dá a mão uns aos outros, aleluia, você está unindo e você está levando a grande comissão em outros lugares, em outros países. Aleluia, aleluia. Quando eu morava ainda em João Pessoa, eu participei de um projeto chamado Juvep.
significa JUVEP? Juventude Evangélica Pessoense, que eu também não sei se ainda existe essa organização que tem lá na Paraíba. E era uma organização interdenominacional e que muitos jovens de várias igrejas participavam daquele projeto, porque o projeto era para evangelizar toda a cidade em 17 dias. E olha que as cidades da Paraíba, eu acho que agora, 200 anos atrás, já mudou muito, Porque naquela época as pessoas eram muito idólatras. E às vezes não tinha nenhuma igreja. Pessoas não sabiam nem sobre a salvação em Jesus Cristo, naquele lugar. E aí nós fomos participar desse projeto. Meu pai quase não deixava eu ir, porque eu era bem jovem. Eu acho que eu devia ter 13, 14 anos naquela época. Mas eu parecia uma véia, eu acho, porque é bem difícil você ver adolescentes de 10, 14 anos em um projeto missionário que eu acho que se deveria ir, eu acho que deveria voltar também, que nós já tivemos aqui, Bruno e Rafa, se lembra que já teve avanços missionários de um dia da gente ir na cidade de Serquilho, levar profissionais de saúde, levar uma comitiva, levar cestas básicas e terminar num carro com a pregação do evangelho para tocar a vida de pessoas. Isso depois de a gente ter andado nas casas evangelizando. E isso é muito importante. E quando eu fui participar desse projeto, antes de nós pisarmos os nossos pés na cidade, nós colocaríamos os nossos joelhos em oração para chamar vidas, para declarar a palavra do Senhor naquela cidade. Eu não tinha conhecimento porque nem existia rema, nem verbo da vida lá, porque eu tinha 14 anos, não existia. E a única coisa que eles têm, que eles são bem fortes, é que o poder do nome de Jesus, que existe um poder do nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, e é o poder do nome de Jesus. E nós orávamos aquilo estava tão impregnado dentro de nós, que havia esse poder do nome de Jesus, e que a gente saía sem medo. A gente ia nos lugares, nas casas, iam de dupla em dupla, para ministrar a palavra. Havia também naquele ambiente, que eles pegavam uma escola, não alugava, porque era uma escola acho que de prefeitura, alugava a escola. Não era lugar belíssimo não, irmãos. Não tinha porcelanato. Era escola simples do estado. E levava colchões colchões do exército. Aquelas camas de exército, umas caminhas assim, chamavam de bicama. Que dormíamos, as mulheres num lugar, os homens no outro. E a equipe que coordenava tudo, eles tinham a equipe de cozinha, a equipe da alimentação e tudo mais. E nós passamos aquele período naquela cidade. Só que ocorreu algo ali, mas a gente não sabia. Depois, já chegando em João Pessoa, na reunião de avaliação, ficamos sabendo do que tinha acontecido. Mas nós participávamos lá também de um calendário que eles faziam chamado brecha de oração. Então, brecha de oração era o quê? 1h da manhã... a Isabel, 2h da manhã, 1h30 a 2h, Malu, de 3 às 3h30, Danilo. Uma posição. A cada 30 minutos tinha alguém aonde? Na brecha de oração, intercedendo pelo povo daquela cidade. E passamos os 17 dias assim. Depois que era evangelizado toda a cidade, e antes de ter o culto da cidade, a gente ia aonde? Aos sítios. Como assim? Os sítios você tinha que ir até um determinado ponto e depois de ir a pé, andando. E você sabe que adolescente gosta, de novidade. Eu disse, não, mas eu quero ir no sítio. Não, mas você é muito nova. Eu disse, não, mas deixa eu ir. Então, um dos líderes, ele tinha carro. Então, ele levou alguns de carro até um determinado ponto. E depois, para entrar no sítio, vamos embora. Eu lembro que a minha sandália arrancou assim o tampo do solado, que foi comendo na volta no asfalto, que ficou toda assim, ó, a sandália.
Mas aquilo foi muito bom para a minha vida. Aquilo foi tão poderoso. E aí, a comida era levada tudo e a água, não tinha água na cidade, a água era comprada com carro-pipa. Então, os meninos subiam no muro, pegavam aqueles baldes d'água e enchendo, para a gente ter reservatório de água. E quando foi um certo dia, tomamos banho e a água tinha um cheiro horrível. E eu fazia assim, nossa, que cheiro de podre, que cheiro ruim, mau cheiro ruim, de estragado. Passou-se, mas a gente estava o quê? Em oração. A gente estava em oração. Então, quando se está em oração, pode vir seta, pode vir circunstância e tudo, a gente ainda, mesmo que venha a se abalar, a gente não vai cair destruído, porque existe um poder na oração. E aí, quando chegamos para a avaliação e que foram falar desse, lembra daquele dia em que a água estava em putrefação? Sabe o que tinha ali dentro daquele açude, daquele lugar? Um cachorro morto. Amados, nós tomamos banho e tudo mais. Ninguém morreu e eu ainda estou aqui. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, a sua oração é um veículo e a sua fé para tocar e alcançar o perdido e alcançar as vidas e tocar a vida daquele missionário que está naquele país precisando de ajuda. Socorro, passa a Macedônia, vem, socorre-nos. Aleluia, aleluia. Um homem chamado George Miller, ele era alemão, eu acredito, acho que era isso, ele era alemão. E ele tinha um chamado pastor e missionário George Miller. Ele era líder do movimento, aleluia, de assistência aos órfãos. E naquele orfanato havia 300 crianças naquele lugar. E certo dia, o seu assistente chega para ele e diz o seguinte: não temos mais comida, não temos mais bebida. E o assistente diz, lamento eu te dar essa notícia. E George Miller foi para o seu quarto de oração. Aleluia. Porque a oração e a fé, ela causa um poder extraordinário. Oh, aleluia. E aí quando ele entra no quarto dele, e aí ele dá uma instrução para o seu assistente. Pegue 300 pratos, 300 garfos, 300 facas, 300 copos e ponha na mesa. Aleluia! Amado, antes dele orar, ele já tinha convicção que um poder haveria de atuar naquele dia. Aleluia! E ele ora, e ele ora, e ele ora. Aleluia! E quando é um certo momento, bate a porta dele. E ele vai lá na porta. E o padeiro diz o seguinte: Deus me acordou às 2h da manhã. E o Senhor disse: faça pão até um limite, até a quantidade suficiente para 300 pessoas. Aleluia. E quando ele falou isso, aleluia, que tinha já 300 pães ou mais de 300 pães. E nesse mesmo instante, chega o leiteiro. E o leiteiro diz o seguinte: as máquinas mecânicas, porque era, sei lá, século XIX e tal, não tinha refrigeração como nós temos hoje. Diz assim: as máquinas mecânicas tiveram problema e eu tenho leite para 300 pessoas. Aleluia. E se não utilizar esse leite hoje, esse leite vai deteriorar, esse leite vai se estragar. Oh, aleluia. Sabe o que o poder da oração faz? Move céus e terra para trazer tudo quanto, aleluia, um missionário precisa, aleluia, no campo. Mas eu e você precisamos também estar disposto a estar na brecha de oração. Por que não? Amém? Aleluia.
culto, verbo da vida de missões. É sobre oração. Aleluia. Aleluia. A fé daquele homem e a oração moveu os céus para a terra. Aleluia. Porque nos céus, amados, não vai ter o leite. Os céus não tem o pão, mas o dono do ouro e da prata deu ordem quem estava na terra e disse: vai e leva, vai e cuida, vai e ama, vai e abraça, aleluia, vai e socorre, vai e levanta, oh, aleluia, aleluia, aleluia. E nós, o que estamos a fazer? O que estamos fazendo? Será que nossas orações têm tocado o mundo? Ou se a minha e a sua oração têm tocado só meu próprio mundo? As minhas próprias coisas, o meu curso, os meus negócios, os meus funcionários, a minha empresa. Oh, aleluia. Ou será que eu vejo alguém necessitado e o meu coração arde por eles? Arde por cura para o corpo daquela pessoa. Somos nós que temos isso. Aleluia. Quem está em sofrimento está pedindo ajuda. Socorre-me. Quem está em sofrimento está pedindo: vem, vem. Está pedindo socorro ao Senhor Deus. Aleluia. Eu estava ouvindo um filme chamado A Colheita. Depois, se você quiser, você procura lá no YouTube e você vai assistir. A história conta de um grande fazendeiro. Ele tinha mais hectares de terra, tantas terras, que a vista se perdia de ver aquelas terras. E um certo dia, aquele fazendeiro morre. E a plantação já estava toda pronta lá para a colheita. Mas os seus filhos eram pequenos. O mais velho era pequeno, como se fosse o tamanho do Bento. E aí a criança, vendo que a mãe já estava em aflição, porque iria perder aquela grande colheita que o pai fez. E aquilo era a sobrevivência deles, aquilo era a provisão deles, aquilo era o mantimento deles, para tanto que eles precisassem ali para utilizar na sua vida. E aquele menino, ele ora a Deus. Ele se ajoelha na cama e ele pede ajuda a Deus. Ele pede ajuda ao Senhor por socorro, para alguém vir e ajudá-los. Aleluia. E quando certo dia que ele está naquele campo de trigo, meu Deus, era tanto trigo que não dava nem, a vista se perdia. E ele estava naquele lugar. Começa a entrar naquelas propriedades. Meu Deus do céu. Grandes colheitadeiras. Grandes colheitadeiras enfileiradas e começam a entrar naquela toda propriedade. E aquele menino, quando ele vê aquela multidão de colheitadeira, caminhões, pessoas, vizinhos para trazer ajuda e colher aquele trigo, aleluia, que a resposta da oração dele chegou para socorro. Aleluia. E eles não perderam aquela colheita. Aquela colheita veio de ajuda de pessoas. Quem trouxe? Quem enviou? A oração dele. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos. E aquela criança orou e a provisão veio de uma forma poderosa. Aleluia. Com aquelas colheitadeiras, porque nem a mão se dava para tempo de colher. Porque se passasse mais um dia, eles perderiam aquela colheita. Mas sabe, queridos, nosso Deus, Ele está disponível. E Ele precisa de nós. Sou eu e você que vamos tocar nas nações. Sou eu e você que vamos tocar em vidas. Sou eu e você que vamos tocar na vida de missionários. Aleluia. Mas eu não tenho chamado para ir, mas você pode orar.
E quando se ora, não se ora só naquele dia que o ministro, o pastor separou aquele casal para orar, enviamos e esquecemos. Não, a Bíblia diz lá em Atos 16, aleluia. Atos 16. Acho que é 13. Perdão. Não, é 16 mesmo. Chegou também a Derbe e Listra. Não é isso. É o texto que fala sobre separai-me agora Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Eu não anotei não. 13. Aleluia, 13. Isso. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. E jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, servindo eles ao Senhor. Sabe que primeiramente você precisa estar servindo ao Senhor na sua igreja local. Você tem uma chamada ministerial e muitas vezes você já quer ir antes de você servir ao Senhor na sua igreja. Antes de você desenvolver suas habilidades, você já quer ir. Mas se prepara, ora, até ter a confirmação do Senhor na tua vida. Mas a Bíblia diz, servindo eles ao Senhor e jejuando. Para se ter o jejum, meu amado, não foi assim, jejuamos, não, deixaram de comer mesmo, deixaram de se alimentar. E jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora. Quem falou? Separai-me agora. O Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava reunido ali, orando. Enquanto ele estava orando, o Espírito Santo veio e falou, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhes as mãos, os despediram. Amém? Aleluia. Então você vê aqui que havia oração entre eles. Amém? Aleluia. A Bíblia diz, desde o início lá de Atos, que a igreja estava reunida em oração. Aleluia. E perseveravam unânimes em oração. Aleluia. No partir do pão, na comunhão e nas orações, a Bíblia diz. Então é algo que Deus já convocou o povo a isso, a oração. E no dia de Pentecostes, meu amado, aquilo que aconteceu da descida do Espírito Santo, aquilo dali já foi algo poderoso, em que as pessoas, olha quantas pessoas estavam ali ao redor das regiões, de tantos lugares, da Panfilha, da Mesopotâmia, aleluia, os arábios e tantas pessoas, os cretenses e judeus e tanto povo, romanos. E a Bíblia diz que eles ouviam, eles engrandecendo a Deus, aleluia, em sua própria língua, aleluia. Aquilo dali já foi uma grande conferência de missões, porque todo mundo reunido num lugar e ouvindo das grandezas de Deus, aleluia, aleluia. Então oração, ela já faz parte de nós, desde o princípio que Deus nos criou e nos chamou para sermos, aleluia, glória a Deus. E quando eles foram separados, aí eles foram enviados. Mas sabe que quando se envia não se pode esquecer. Não, já enviamos, está tudo bem. Já está lá no Canadá, está ótimo. Já está lá no Uruguai, já foi, já abençoamos, já impomos as mãos.
mas não se pode esquecer, porque a oração ela começa, a missão ela começa com oração, mas ela continua com oração. Aleluia! E nesse período que a pessoa está indo, precisa-se desse apoio da igreja, das orações dos irmãos. Precisa da nossa voz para chamar, para proteger. Porque em lugar de perseguição, precisa de proteção. Igrejas subterrâneas, onde as pessoas se reúnem em lugares subterrâneos. Eu lembro uma certa vez a Adriana de Simon, que vocês viram ali no vídeo, ela estava dizendo a mim que havia grande perseguição, não estou lembrado, no país, porque eles iam muito lá, né, ensinar a palavra, a dar aula, e era em secreto, em segredo, mas teve uma vez que eles tiveram que se dispersar. E como era que eles sabiam onde ia ser o encontro? E eu achei aqueles, meu Deus do céu, disse que eles oravam em línguas, e eles tinham a percepção aonde era que eles iam se encontrar. E todo mundo ia para o mesmo lugar e se encontrava. Isso é poder de Deus. Só Deus pode proporcionar algo assim. Porque senão, se eles encontrassem eles iam ser massacrados, presos, torturados. Porque há países que torturam. Índia disse, se você negar o nome, né, eu vou te salvar. Se você negar Jesus Cristo. Mas aquele missionário que ele tem a convicção no coração, ele permanece firme. E nós precisamos continuar firmes com ele, em oração. Amém? Aleluia, aleluia. Nós estamos aqui no ar-condicionado, numa cadeira boa, num ambiente agradável. Temos a nossa casa, a nossa alimentação, temos a nossa família. E não podemos esquecer daquele que foi. E se comprometer com aquela pessoa nas orações. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo diz, perseverai na oração. Aleluia. Lá em Colossenses 4 diz o seguinte. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu também manifeste como devo saber. Amém? Então ele pedia oração. Ele era um homem que nunca recusou, embora passar por tantas aflições, por naufrágio, ser preso, levar chicotadas, mas ele nunca desistiu da igreja, do amor de Cristo pelas pessoas, de pregar o evangelho, de tocar vidas, de transformar a nação, de abrir igrejas e de ser um referencial de luz e de poder aonde ele estava. Aleluia. E ele pedia a oração, perseverai na oração. Aleluia. Muitas vezes a gente começa a orar a respeito de algo e a gente já quer desistir. Não, porque eu não estou vendo diferença, eu não estou vendo algo. Pega ali meu celular. Aleluia. E você, muitas vezes você diz, eu não estou vendo algo. Mas sabe o que Filipenses diz? Eu recebi aleluia. Essa mensagem de uma irmã. Espera aí só um momento que eu estou abrindo aqui. E ela mandou uma palavra para mim, falando para não desistir e tal, de motivação, junto com a palavra do Senhor. E eu não tenho contato com essa irmã, ela é de outra cidade aqui do interior de São Paulo. E ela colocou esse versículo, eu amei essa tradução, depois o Wilson aí busca para mim, para ver onde é, porque eu já procurei e não encontro.
diz o seguinte, Filipenses 1,19. Estou certo de que esta situação finalmente sofrerá uma reviravolta e resultará na minha libertação. Estou certo disso, porque primeiramente vocês estão orando por mim. E em segundo lugar, por causa da contribuição do Espírito Santo, que Jesus Cristo está doando para a minha causa atual. Aleluia! 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 Sabe, queridos, a oração ela causa reviravolta. Os céus trabalham, os céus em movimento. Aleluia! A minha voz, a fé, aleluia! O crer, aleluia! Vai trazer uma reviravolta. Aleluia! Assim como o Espírito Santo, quando vê a Bíblia diz que houve um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E eu creio nessa reviravolta como um som do céu, como um grande som, aleluia, para causar e trazer a manifestação de um poder de Deus por meio da oração. Aleluia, aleluia. E oração não é só para alguns, é para todos nós, é para toda a igreja. Não existe as irmãs do círculo de oração aqui, viu? Elas são uma bênção, já fui muitas vezes, quiser me levar, estou aqui, eu vou. A irmã disse que vai me levar num culto daqueles do fogo. E eu estou esperando elas ver aí onde é essa igreja. E elas vão me levar, para eu me lembrar da minha infância. E você é essa mulher, e você é este homem de oração. Você é essa pessoa do fogo ardente do Espírito para trazer a manifestação de Deus nas nações e nos países. Olha novamente para essas bandeiras. Aleluia. Se identifica com elas. Se identifica com os nossos missionários que tem um cartaz lá fora com a foto de cada um deles. E você vai conhecer quem são eles. Sabe, eu estava lembrando outro dia que a irmã Jonice e o Josier, quando eles foram para o Japão, eles não sabiam japonês, nem as crianças. Os meninos eram pequenos, Josué e Caleb. E Samia uma vez foi dar aula lá. E ela disse assim, Eliane, como é diferente lá, difícil. Para descer do ônibus, e foi me contando todo o trajeto. Aí você vai ficando assim, meu Deus, eu queria tanto ir lá, mas desse jeito. Que a pessoa não sabe inglês, o homem não sabia explicar ela, o japonês era ruim de inglês, ela não entendia onde ia descer, que desceu num lugar, que tinha que esperar a pessoa vir, enfim. E aí depois, ela ainda me disse assim, Eliane, para ela conseguir comprar leite, passou 1 ano para saber o que era leite dentro do supermercado. Eu disse, mas menina, é tão fácil. A gente vai no supermercado, onde tivesse o desenho, né? O inglês lá, milk, quer saber que é leite. Essa Eliane não é assim. É aquelas letras, aqueles desenhinhos, cheio de desenho, que eu não sei, tem um nome lá específico dos alfabetos. E ela disse, é cheio daquilo. E a criança precisava de leite. Ela, para comprar, passou 1 ano para encontrar e saber que era leite. Então, as nossas orações, ela tem um poder. Amém? Muitas vezes, Joanice ia levar comida para o filho. E ele estava na escola brincando num balanço. Sozinho. Não sabia a língua. Não interagia com outras crianças. As crianças brincando. E ele sozinho lá. Meu Deus. E ela tinha de levar o almoço deles. Então, queridos, vamos nos doar em nossas orações, por missões e pelo nosso missionário. Eu gostaria de chamar o pastor Jundir para fazer essa oração por eles agora, pelos nossos missionários. Aleluia. Glória a Deus.